Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala RH, o podcast do Panapé, que é o software de RH mais usado na América Latina e o único que possui integração exclusiva ao InfoJobs e Acato. Eu sou a Mayara Martinez e serei a host desse episódio que vai abordar o grande desafio das empresas hoje, que é o desenvolvimento e a retenção de talentos em meio à escassez de talentos. E para me ajudar a conduzir esse bate-papo com maestria, nós convidamos a Cristiane Berlink, que atualmente é CTRO no grupo OLX. Cris, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao Fala RH. Tô muito feliz que a nossa agenda deu certo aí pra gente falar desse assunto que tá tão em alta e que é tão importante. Então, antes da gente começar, eu quero pedir para você se apresentar para quem tá nos ouvindo, por favor. Obrigada, Mayara. Obrigada a todos pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu sou a Cris Berlink, uma profissional de mais de 25 anos de mercado. Sou engenheira, olha só. Olha, curioso, eu não sabia. Curioso, né? Sou engenheira de formação. Já fiz 3 transições de carreira. Comecei na área de finanças, depois fui para a área de negócios e operações, e a minha terceira transição foi para a área de pessoas. Faz 15 anos que eu estou na área de pessoas e sempre em empresas de tecnologia. Muito legal. Inclusive, então você é uma excelente convidada para o nosso podcast de B2C, né? Para falar com os candidatos aí sobre transição de carreira. Ótimo. Já descobrimos aqui ao vivo, né? Muito legal. Bom, eu acho que é importante, para a gente começar a nossa conversa, voltar um pouquinho no passado. Então, eu queria que você dissesse, assim, na sua opinião, o que mudou nessa relação entre talentos e empresas nos últimos 5 anos aí? Olha, Mayara, eu acho que muita coisa mudou. Eu acho que a primeira coisa que mudou é que, com tanta tecnologia e tanta facilidade, os ambientes de trabalho também mudaram, né? Então, hoje em dia, seguramente, uma tarefa, um trabalho que você faz hoje, ele foi modificado pela tecnologia na grande maioria das empresas, né? Então, tem esse olhar de tecnologia. O segundo é um olhar para o ser humano também. Eu acho que com a pandemia, a gente ficou mais atento a toda essa questão de flexibilidade e bem-estar. E um terceiro componente, não menos importante, mas eu acho que a gente evoluiu bastante nos últimos anos, foi o componente da diversidade, da inclusão e de realmente ter um ambiente de trabalho onde todas as vozes são ouvidas, acolhidas e importantes quando a gente fala na gestão de talentos como um todo. Então, eu acho que esses 3 são as grandes tendências, foram as grandes mudanças que hoje a gente vive no mundo do trabalho. Muito bom. Nem estava no roteiro, mas você falou sobre diversidade e inclusão. A gente tem visto, né, aí uma ação das empresas fora do Brasil declinando as áreas voltadas para diversidade e inclusão. Você acha que no Brasil isso também tende a acontecer ou não? O que você acredita? Qual a sua opinião sobre o assunto? Olha, super interessante a sua pergunta. Nós fizemos um evento no Grupo OLX sobre o tema diversidade, justamente sobre esse tópico. Legal. E convidamos o Guilherme Barra, que é um exímio no tema, né, um consultor no tema. E uma coisa que ele falou é que, e eu concordo, é a minha opinião também, o Brasil, ele é um país muito diverso, muito diverso. Então, as empresas que rechaçarem essa agenda vão estar deixando de fora consumidores, talentos, que não faz sentido, não faz nenhum sentido, né? É um tema super importante de negócio. É claro que, por vezes, eu acho que poderia, no passado, algumas empresas exagerarem na pauta, no sentido de que o tema diversidade ser mais importante do que o negócio em si, né? E claro que eu acho que isso está sendo mais bem equilibrado. Mas, de fato, empresas que não têm ambientes de trabalho respeitosos, inclusivos, em que todas as vozes são escutadas e acolhidas, é um ambiente de trabalho que as pessoas não vão querer se conectar com ele, né? E o consumidor também não. Então, não é só sobre o trabalho, mas é também sobre o mercado consumidor, os clientes, os usuários que você se conecta. Então, eu acho que é uma pauta que a gente não tem como regredir, mas eu acho que narrativas,
os exageros, eles tendem a se acomodar de agora por diante, pelo menos nesse momento. É a minha opinião sobre o tema. Muito bom, inclusive vale um episódio só sobre isso, né? Sobre esse assunto que tá super em alta. Bom, falando assim um pouquinho, né, voltando atrás das mudanças que você citou, né, nessa relação, como que você definiria hoje um líder que é realmente preparado para reter e desenvolver os talentos? Qual que é esse perfil? Eu acho que, Mayara, é um líder que está atento a essas 3 tendências, né? Então, quando eu falo de tecnologia, o que a gente está falando? É um líder que ele está aberto à aprendizagem. É um líder que está aberto e que não sabe tudo. E que está aberto a co-construir com o seu time. E que não é mais o comando e controle, e sim um ambiente mais de autonomia, colaboração, co-construção, que escuta vozes, que efetivamente quer construir em conjunto com o time, né? Quando a gente fala de flexibilidade e bem-estar, é um líder que ele está atento às necessidades de cada uma das pessoas colaboradoras. Né? O que eu costumo dizer, muitas vezes a empresa tem políticas excelentes, o ambiente é excelente, mas o gestor, ele não faz com que a pessoa colaboradora experimente tudo isso, porque ele não vive as políticas e o ambiente da empresa, né? Então, essa relação gestor e liderado é super importante, né? Então, um profissional, um líder que seja capaz de estar atento às necessidades, de gerar essa flexibilidade quando necessário, de estar atento ao bem-estar do profissional e levantar a mão para a empresa se observar exageros ou situações fora do controle. Né? E, por fim, é o tema de diversidade e inclusão que a gente está falando aqui. Né? Hoje em dia, e a gente está falando de retenção e conexão com o colaborador, você não pode, e o tema de produtividade muito em alta em todas as empresas, você não pode se dar ao luxo de ter pessoas na sua equipe e que elas não estejam contribuindo, elas não estejam ali com as suas vozes sendo escutadas, né? Com o seu trabalho e o seu skill sendo bem aproveitado. Então, um bom gestor é aquele que consegue fazer boas formações de equipes atentas à necessidade de cada um dos indivíduos. Então, é assim que eu vejo essa liderança no mundo de hoje, até linkando com os pilares que eu coloquei inicialmente. É sobre ele estar próximo da equipe dele, né, das pessoas, de ouvi-las, entender necessidades individuais, né, como um todo. Isso, e de gerar em cada uma delas o acreditar que elas podem. Que elas fazem parte de verdade. Elas fazem parte de verdade. Elas têm que contribuir, elas têm a potência, elas é que são o motor daquela equipe, daquele time, daquela organização. Quando a gente o gestor faz as pessoas acreditarem nisso, as pessoas têm muito para dar. Têm muito para dar. E eu acho que é essa a beleza de um líder que realmente se conecta com as pessoas, que inspira, que faz esse trabalho de orquestrar a equipe de uma maneira atual, digamos assim. Muito bom. Até porque antigamente era assim, né? O líder direcionava as pessoas e a palavra dele era final. Hoje é um outro cenário, né? As pessoas estão contribuindo com o desenvolvimento de novas ações internas da empresa, enfim, construção de muitas coisas aí. Então, muito legal que você tenha trazido isso pra gente. E muitas vezes a gente... Então, por exemplo, eu no meu cargo, né? CHRO, mas muitas vezes eu falo para o meu time, gente, eu não tenho a mais mínima ideia de como a gente vai resolver esse problema. Vamos juntos pensar, né? Vamos juntos pensar? Temos um problema. Como a gente soluciona? E vem coisas maravilhosas. Vem coisas maravilhosas. E muito melhores do que se eu tivesse dito, faz isso. Potencialmente, a solução não seria tão completa quando a gente tem tantos olhares e tantas skills na mesa para co-construir. E aí isso traz de volta a diversidade, né?
São muitas cabecinhas pensantes aí, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma habilidade, então tudo nos leva à diversidade que a gente tem falado aqui anteriormente. Exatamente, inclusive é geracional. Exatamente, né? Inclusive é geracional, e que é maravilhoso. Sim. Muito legal. Vamos falar sobre as gerações daqui a pouco. Antes, eu quero falar sobre inteligência artificial, que também está em alta e vai continuar em alta, e a gente tem que olhar para isso. Eu vi que a OLX desenvolveu uma solução de IA que antecipa riscos de saída de funcionários. E aí vocês já conseguiram movimentar internamente mais de 70% dos talentos em risco. Que legal, muito, muito interessante isso. E aí, na prática, o que mudou no papel das lideranças quando eles tiveram acesso a essas informações? Como que tem sido esse processo para vocês? Essa é uma pergunta interessante, Mayara, porque muitos podem pensar que quando a gente usa dados, informação, inteligência artificial, quando a gente faz predição, que essa é uma modelagem de predição, a gente tira o poder do gestor. Mas eu costumo dizer que a gente instrumentaliza o gestor. O gestor, quando ele tem a visão completa, ele é capaz de tomar melhores decisões. Ele é capaz de dizer, olha, nesse momento, o aumento no ciclo de mérito deve ir para a Mayara e não para a Cris. Porque eu tenho aqui a informação de que o risco de perda é maior da Mayara do que a Cris. Mas como é que você sabe disso, Cris? Sabe disso com inúmeras informações, tanto internas quanto externas. A demanda por talentos, ela é viva. Né? É como se fosse a lei da oferta e da demanda. Né? A dinâmica de talentos ela é muito viva. Então, sem infringir nada da LGPD, a gente consegue sim dar para o gestor faróis, né? Tanto para ele atuar no ciclo de mérito, para ele atuar em ações de engajamento junto ao time, para a gente ter mais sensibilidade sobre o sentimento dos profissionais no grupo OLX. Tudo isso ajuda. Por quê? Porque hoje a gente sabe, né? O ser humano ele é muito enviesado. Então, se você faz parte da minha equipe, Mayara, e você vem me falar uma coisa, muitas vezes eu vou pegar essa informação e eu vou inferir que ela é verdade para toda a equipe. E não necessariamente é. E aí, com dados, com informação, eu posso realmente separar o que é um tema de Mayara, o que é um tema da equipe, o que é um tema da organização e fazer ações mais específicas com esse olhar. Então, eu acho que ajuda muito, mas a liderança ela leva um choque, né? Como assim? Você sabe mais do que eu? Ou você tem mais informação do que eu? Muitas vezes a gente tem mesmo. E a gente está lá para instrumentalizar e ajudar. Mas o gestor ele tem a palavra final e a autonomia final de tomar a decisão, no caso do exemplo que eu estou dando do ciclo de mérito. Muito legal. E uma curiosidade aqui, essa ideia surgiu de quem? Assim, foi da liderança, do RH? Essa ideia surgiu, do RH. Né? E por quê? Porque uma dor que a gente tem é como a gente pode usar melhor o orçamento aonde realmente é necessário. Nas pessoas, sim. Né? E se você souber, você faz melhores alocações. Você tem mais informação, então você faz melhores alocações. E essas alocações, elas trazem resultado de negócio. Porque se eu diminuo o attrition, se eu diminuo o turnover, se eu faço com que as pessoas fiquem mais tempo na organização, eu tenho menos custo de recrutamento, menos custo de desenvolvimento do onboarding. As pessoas elas conseguem concluir projetos. Então, faz parte da equação de negócio e que dá case financeiro. Cris, a gente estava falando agora sobre os dados, né? E a gente sabe, temos em mente a convicção que hoje o RH mais do que nunca precisa tomar decisões com base em dados, não mais em achismo. Mas como que, eu acho que hoje, né, é um desafio para muitas empresas ainda, como que ele usa os dados sem que ele ingesse esse olhar humano? Como que equilibra?
É uma excelente pergunta, Mayara. E eu acho que hoje muitas organizações se utilizam de dados para realmente empoderar os gestores, para trazer melhores resultados de negócio, para trazerem uma melhor gestão na área de pessoas, uma gestão mais efetiva realmente de talentos. E, assim, indo lá para o futuro, olhando para daqui a alguns anos, imaginando assim que os robôs sejam capazes de fazer tudo, os algoritmos sejam super, ultra, mega perfeitos e que tomem até, inclusive, melhores decisões do que nós. Vamos assumir isso num futuro, porque eu acho que a tecnologia, de repente, caminha por aí. Eu acho que, ainda assim, a conexão humana, ela é insubstituível, né? E a necessidade de você ter gestores que realmente entendam você como indivíduo, e não só você como alguém que entrega resultado, é absolutamente necessário. Então, você teve um problema com seu filho, né, uma situação delicada, tem um projeto importante para entregar, e aí, faz o quê? Conversa com quem? Como é que você lida com essa situação? Claramente precisa de um contato humano para lidar com a situação, para empoderar essa pessoa. Olha, tá tudo bem, pega os dias, resolve o tema com o filho, a gente aloca outra pessoa no projeto, ou tudo bem postergar por uma semana. Nada disso, isso é extremamente importante, né? Esse cuidado, esse olhar, Essa sensibilidade essa humana, né? sensibilidade humana, mesmo que os robôs façam Eu acredito tudo. que mesmo que eles avancem muito, não vai ter isso, né? Não Jamais. vai ter isso. Eu também acho que não. Muito legal. E agora, falando sobre o tema do nosso episódio, né? Escassez de talentos. A Manpower publicou agora uma pesquisa recente que 81% das empresas no Brasil enfrentam dificuldades para encontrar profissionais com as competências que buscam. E aí eu queria saber se você acha que existe algum ponto que trava esse processo de requalificação e se na OLX existe algo que vocês fizeram que ajudou a superar essa dificuldade, sabe? De encontrar profissionais que sejam compatíveis com o que vocês buscam, assim. Eu acho que assim, profissionais prontos, você não vai achar para todas as posições mesmo. E as organizações, elas têm que estar cientes disso e fazer alguma coisa com essa informação, com esse dado, né? E o que vai fazer? Preparar as pessoas. Não temos outra alternativa. Ficar fazendo, pego daqui, pego dali, pego acolá, não faz sentido para a organização, para as pessoas e para o crescimento individual, né? Então, assim, acredito muito, muito, muito que as organizações têm, sim, um papel de desenvolvimento do profissional, né? O que a gente faz enquanto Grupo OLX? A gente investe bastante em desenvolvimento. Agora a gente tem feito trilhas, e pode parecer coisa do passado, trilha, aquela coisa meio engessada, mas não é a ideia, não, né? A ideia é realmente dar pílulas de conteúdo, informações, direcionar, ter uma curadoria aonde os profissionais achem com mais facilidade o conteúdo necessário para que eles sejam bem-sucedidos. Então, a gente tem investido em trilhas de liderança, que para mim, é fator crítico de sucesso, porque um bom líder, ele realmente retém, desenvolve, engaja, inspira, né, faz todo o trabalho, independente das organizações, tá? Então, a gente tem investido bastante na trilha de liderança, a gente dá o apelido de Líder Mais. Estamos fazendo agora um investimento significativo em trilhas de dados e inteligência artificial para todas as pessoas, não importa o nível, não importa a área, elas precisam se instrumentalizar e saber o que é isso, como elas podem ser ajudadas pela inteligência artificial, como eu uso dados para tomar decisões mais assertivas. Porque é uma empresa que a gente dá bastante autonomia. Então, quanto mais instrumentalização a gente der, melhor.
Vamos lançar semana que vem uma trilha para a galera do time comercial. Então, para fazer melhores negociações, para encantar nosso cliente, para chegar mais preparado. E as trilhas de tecnologia, né? A gente investe em certificações e ir para eventos externos e faz compartilhamento. Então, por exemplo, a nossa líder de marketing foi para o SXSW, voltou, dividiu com a gente todo o conteúdo. Eu fui semana passada para um congresso nos Estados Unidos, chama Unleash Americas. Eu vou dividir com todo o time de RH e disponibilizar lá na nossa plataforma. Então, a gente tem feito conteúdos síncronos e assíncronos e deixado na nossa plataforma para consumo, porque desenvolvimento faz parte. E os profissionais também, gerado muita consciência nos profissionais, Mayara, que eles têm que ser protagonistas. Exato. Né? As carreiras são deles, São deles. E eu brinco o seguinte, a gente tem que ser protagonista da nossa própria obsolescência. O que a gente conhece hoje não vai ser mais suficiente daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, para a gente fazer o nosso trabalho do jeitinho que ele a gente vai ter que se requalificar. E por aí vai. Então, a gente ter essa clareza faz com que a gente também invista nosso tempo, a nossa energia, o nosso foco para se capacitar. Porque aí não é só a empresa instrumentalizando, a gente faz a curadoria, a gente engaja, a gente faz evento, a gente chama, a gente dá o toque, mas se o profissional não parar e realmente investir seu tempo, mágica não tem. Exatamente. Então, é sobre não esperar que a gente tenha o profissional perfeito, né? Mas trazer ele aqui para desenvolver e se ele quiser, que bom, né? Exatamente. Muito legal. A gente tá falando aqui muito sobre liderança, né? Que eles não entregam, agora mudou, né? O papel da liderança. Não é mais sobre apenas entregar resultados. É sobre cuidar do ser humano, do time, e é isso que a gente tava falando até agora. Mas aí que tá, onde entra o papel do RH nisso? Como que ele pode ajudar o líder a entender isso? Que, olha, não basta você só entregar os resultados, por exemplo, de marketing, você precisa também cuidar do seu time, né? Dessa atração, dessa retenção aí. Como é que a gente faz? A gente instrumentaliza, né? Toda a nossa trilha de líder mais dá todos esses recados, todas essas dicas, né? Mas tem mais também. Então, por exemplo, a gente avalia o engajamento dos times, né? E como cada gestor faz esse cuidado com o time e o engajamento de cada uma das equipes. E se no nosso dash tiver amarelo, vermelho, aí a gente entra para ajudar. Vamos entender o que está rolando? Vamos entender qual é a causa raiz aqui? O que está acontecendo? E tem nosso time de business partners que vai atuar junto com o gestor para resolver aquele problema. A gente tem todo o nosso processo de performance management, ele é um processo que ele tem dois lados da moeda, né? Tem um lado de resultado, se atingir os resultados de negócio, os KPIs, os OKRs, o que seja que você combinou com o seu gestor, e tem também toda a parte de cultura e comportamento, né? A gente tem um book muito legal que é o Nosso Jeito de Ser, e que ele tem 3 dimensões, que é o nosso jeito de liderar, o nosso jeito de aprender e o nosso jeito de trabalhar. E os comportamentos de liderança estão muito bem estabelecidos nesse nosso jeito de liderar. E esse componente de performance, ele justamente avalia isso. Será que essa liderança empodera as equipes, desenvolve as equipes, engaja as equipes, tem um time saudável? Qual o turnover ali? Será que tem alguma coisa estranha? Né? E se tem, o que deve ser? Será que é uma coisa mais estruturante? De repente a faixa salarial foi mal definida, o perfil foi mal definido. Ou será que é algo menos estruturante e mais de gestão? É mais de gestão? Então vamos atuar com o gestor. Então todo esse trabalho é do RH. Né? O RH é que ajuda e orquestra tudo isso acontecer.
Muito bom. A gente falou lá no início sobre gerações e é um tema que está em alta e é isso, né? Então vamos falar sobre esse assunto. Você até trouxe sobre a questão de flexibilidade e essa nova geração, eu acho que não que ela trouxe, ela só, né, tirou ali do cantinho essa questão que todo mundo sempre quis, flexibilidade, enfim, propósito e bem-estar no trabalho. Então eu acho que ela só trouxe para a mesa aqui para a gente conversar sobre isso. E aí, como que o RH pode aproveitar essas novas exigências, né, dessa geração para garantir que a adaptação seja uma vantagem para um negócio? Eu acho que é adaptando políticas e também fazendo monitoramento também. Então, eu vou dar exemplos aqui básicos, né? Política. No Grupo LX, a gente tem uma política de trabalho flexível. Porque o nosso negócio permite, porque a gente avaliou que não interfere na performance das pessoas, porque a gente acredita numa cultura aberta e autônoma. Então, o nosso modelo de trabalho é flexível. Nós temos escritórios em São Paulo, no Rio. As pessoas podem ir no escritório, mas não são obrigadas. A gente estimula, tem evento, às vezes o gestor chama para fazer workshop, reunião de squad, entregar algum trabalho, ok? Mas é remoto, a gente nem tem lugar para todo mundo no escritório. Então nem daria para, né, exigir uma presença. A gente acredita piamente nisso, né? Acredita que as conexões são importantes, estar junto é importante, mas não precisa ser todo dia, toda hora, ou com horário marcado, ou batendo ponto. Você tem que vir segunda, quarta e sexta. Não. A gente acredita quando existe um propósito. Então, isso se conecta super com a nova geração, se conecta super com o mercado tech, que é onde a gente atua, e se conecta super com grupos de diversidade. A gente estava falando de diversidade, então, por exemplo, mulheres, elas avaliam flexibilidade como um dos itens mais importantes como valor do trabalho que ela tem, né? Então, se ela tem flexibilidade no trabalho, geralmente esse item é até maior do que benefícios e salário, olha só. Então, é um valor. E se você pode oferecer isso, ofereça. Até coisas como, por exemplo, jornadas de trabalho excessiva. É, sim, responsabilidade de recursos humanos avaliar e monitorar se tem algum time que está fazendo muita hora extra. E se está, por que está? É um pico? Foi um trabalho especial? Teve que dar foi uma vez e tudo bem. Mas, nossa, sempre tá demais. Temos que fazer alguma coisa. E aí a gente entra para atuar. Então, eu acho que tem coisas que são de política e tem coisas que eu acho que são de gestão mesmo. E que a gente tem que estar atento e observar e monitorar e agir quando houver a necessidade. Muito bom. A gente estava falando agora sobre essa questão das mudanças, né? O mundo tá mudando muito, a IA tá avançando demais. E aí eu acho que não é sobre ela nos substituir, né? É sobre ela nos impulsionar se a gente tiver, né, à disposição para aprender mais sobre ela, enfim. Uhum. E aí, segundo o Fórum Econômico Mundial, cerca de 40% das habilidades exigidas no trabalho devem mudar nos próximos anos. E 59% dos trabalhadores precisarão se requalificar ou aprimorar suas habilidades até 2030. Tá aí, né? Estamos em 2025. E aí, pensando nesses dados, quais habilidades humanas você acha que se tornarão ainda mais valiosas? Eu costumo dizer que a gente tem 3 tipos de coeficiente. A gente tem a nossa capacidade cognitiva, que é o QI, tem o nosso QE, né, que é a nossa capacidade emocional de se relacionar com o outro e de ser um ser social. E tem um terceiro, que eu acho que agora é a mais importante, que é o QA, que é o coeficiente de adaptabilidade, que é efetivamente a capacidade dos profissionais estarem o tempo todo abertos a mudanças. Mudança é o novo normal. Hoje, a gente está falando de inteligência artificial
e daqui a pouco vai ser outra coisa, e hoje a gente faz o trabalho de uma forma, e daqui a pouco vai ser outra. Então, eu acho que a gente está aberto à mudança e ter um coeficiente de adaptabilidade é muito importante. O segundo é a curiosidade, a abertura ao aprendizado. Então, se você é um profissional que acha que você terminou seu curso de graduação e que nunca mais vai estudar, sinto dizer a você Infelizmente. que, infelizmente, ou felizmente, porque a gente sim. aprende um montão de coisa nova, a gente vai estar o tempo todo estudando, o tempo todo aprendendo e o tempo todo conectando com novas coisas. Então, imagina uma engenheira, eu já fiz 3 transições de carreira e carreira. Então, quantas habilidades eu não tive que aprender do zero? Eu não tive na graduação. E é sobre isso, galera. É sobre isso. É sobre a gente estar o tempo todo se desafiando e curioso para aprender. Então, eu acho que essas duas, coeficiente de adaptabilidade e curiosidade, abertura à aprendizagem, é o que as habilidades mais importantes do profissional atual. Muito bom. E aí, já estamos chegando ao final do nosso podcast, muito rápido. Qual dica você daria para os profissionais de RH que querem convencer as lideranças que é muito importante desenvolver os talentos, né? Não é sobre só atrair e deixar ele lá, esperar que ele entregue tudo, esteja sempre feliz, enfim. O que eles podem fazer? Porque a gente sabe que hoje em dia ainda existem líderes que acham que isso é um custo desnecessário, enfim. Então, se você pudesse dar uma dica para quem está aí precisando muito, o que você diria para essa pessoa? Dica é: façam conta. Quando a gente quer convencer C-level, CEO, CFO, a matemática não falha. Então, façam conta, né? E é uma conta simples até. Porque se você colocar na conta qual é o custo de recrutar, qual é o custo de fazer o onboarding e o aculturamento daquele profissional, que no mínimo, pessoal, as pesquisas dizem que são 6 meses. Custo da cadeira desocupada. Tá? Porque tem custo. E alto, né? E alto. Se a cadeira está desocupada, aquele trabalho não está sendo feito. E se ninguém está sentindo falta, a cadeira ela tem que ser, né? Talvez ela não precise da cadeira. Então, geralmente, quando a cadeira está desocupada, tem custo para a organização. Daquilo não está sendo produzido, não está gerando valor. Aquele trabalho não está gerando valor. O custo do offboarding. Offboarding tem custo, vocês sabem disso. Coloca isso com um custo de desenvolvimento que é baixo. É baixo. É muito menor do que somado tudo isso. Façam conta. Além do mais, mostrem dados de pesquisa. Você acabou de mencionar pesquisas relevantes, né? Eu acabei de mencionar uma que daqui a 5 anos a gente vai ter metade, que é muito parecido com o dado que você trouxe, né? Daqui a 5 anos, metade dos skills que eu tenho hoje não serão necessários para eu ocupar a mesma cadeira que eu ocupo, galera. Não é para outra, não, é para a mesma. Uma loucura. Né? E no mundo de tecnologia, isso ainda é mais exponencializado. Então, se você está numa indústria, dependendo da indústria, isso é mais ampliado ou menos ampliado. Então, façam conta, porque assim, é praticamente autoexplicativo quando a gente mostra os números. Muito bom, é sobre se embasar com dados, né? Não adianta ir lá e falar, por favor, a gente está perdendo muito talento, tem que ir com as contas, né? Com as contas, façam contas. Muito bom. Bom, todo final de episódio a gente tem um quadro aqui que eu adoro fazer, que se chama O Que Você Faria? Eu basicamente trago aqui um cenário hipotético sobre o tema do episódio. E aí eu queria saber se você topa. Topo? Então vamos lá. Imagine que você é CTRO em uma empresa que reconhece a importância da requalificação e do desenvolvimento de talentos, mas eles enfrentam um orçamento limitado. Acho que isso aí é comum demais, comum. Né? Quais critérios você usaria para priorizar os investimentos em treinamento e desenvolvimento? Eu acho que alguns critérios. O primeiro é qual das habilidades você acredita que, se você investir, vai gerar um maior retorno para o negócio. Eu acho que essa é uma.
A outra pode ser qual é a habilidade que notadamente você identifica como um gap. Investe nela. A terceira é, não tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Não. Começa pequeno. E testa, gera resultado e, a partir daí, vai buscando mais orçamento. A quarta, não tenta colocar todo mundo na mesma, né? Porque as pessoas elas estão em níveis diferentes, elas já têm capacitações diferentes. Então, tenta fazer o mais assertivo possível. Então, se você tem, não sei, uma equipe de vendas que, de repente, você grande, mas que metade você identifica que precisa requalificar em algum skill específico, foca na metade que precisa requalificar, não no todo. Começa da onde realmente você identifica como o mais urgente. Né? E o último, pessoal, a inteligência artificial está aí. Falamos muito dela. Falamos muito dela. Tem muito software interessante que você, com pouco dinheiro, você consegue ter produtos muito bacanas. Né? E parceria, pessoal. Ninguém faz nada sozinho também. Né? Tem parceiros excelentes que você pode se conectar de uma maneira fácil, rápida, começando pequeno para depois escalar, e que pode trazer um resultado sem você ter que investir tanta energia interna sua. Você traz alguém de mercado e que te ajuda nessa. Né? Bons parceiros são super necessários. Eu acho que o mundo ele é mais do ecossistema e menos de tentar resolver tudo dentro de casa. A gente tem que co-construir com as habilidades que já existem no mercado. Então, essas seriam as minhas dicas para um cenário como esse. É sobre começar, né? Independente se vai ser pequeno, vai ser, sei lá, um treinamento básico, que seja, que comece. Que comece, né? Vamos começar. É isso, Cris. Muito obrigada. Nosso bate-papo aqui já foi finalizado. Gostaria de agradecer muito a sua participação e, claro, deixar aqui em aberto para você vender seu peixe, compartilhar o que você quiser, pode ficar à vontade. Legal. Obrigada, Mayara. Obrigada, pessoal, por terem assistido. Eu tô na rede LinkedIn. Se vocês quiserem me seguir, tô lá, Cristiane Berlink, e siga o Grupo OLX. Muito obrigada. E a Cris posta conteúdos muito bons, viu? Eu acompanho, sou uma fã aqui. E, enfim, gostaria de agradecer você também que nos ouviu até aqui. Lembrá-los que na descrição desse episódio vão ter materiais complementares a tudo que foi falado, para você continuar seu aprendizado. E é isso, nos acompanhe nas redes sociais e até o próximo.